Fala, gente! Bom dia! Fala, Bruninha, bom dia! Bom dia! Como é que vocês estão, gente? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional onde nós acreditamos o quê, Bruno? Que a fé se aprende. Que a fé se aprende. E a fé, ela vem como? Ela vem por ouvir. E Deus pediu para te chamar. Você não vai vir aqui, vocês que estão entrando, você que está indo gravado, eles não vêm porque por algo meu e da Bruna. Não. Deus pediu para te chamar. Creia nisso, porque o foco aqui dessa live, como vem sendo já 692 dias já, Bru. 692 dias onde o foco é a palavra. Eu acho que 693 dias. A gente faz questão de fazer esse count justamente para a gente ver que cada dia é um passo com Deus. E esta fé é um caminho com Deus, Bruno. Então, são 692 passos com Deus. 693 passos com Deus. É muito ou pouco, Bruno? É muito ou pouco 692 passos? Eu acho que para andar isso, com Deus. é pouco. É muito pouco. Tem que ser todo dia, né? Então depende de quantos dias. É muito pouco. 690 passos com Deus é pouco demais. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como é que vocês estão, família JC? Boa sexta-feira a todos. Amém, Bruninha? Como é que você tá, Bruninha? Nossa, eu ia falar hoje é sexta? É. Hoje é sexta. Tá hoje é sexta-feira. Vai pegando sua Bíblia porque o foco é a palavra. Abre aí no livro de 2 Reis. Deus vai falar com você, gente. Se eu pudesse já falar aqui pra você um negócio, é o seguinte: você pode errar. Se a gente pudesse definir esse tema, o tema da live hoje é: você pode errar. Que isso, Bruno? Você pode errar. Nós vamos falar a respeito disso. E eu oro a Deus que o Espírito Santo te dê o entendimento sobre esse você pode errar. Nossa, eu tô ansiosa. Já tá ansiosa, né, Bruno? Ixi, tem coisa pra gente falar, hein? É porque a gente não gosta de errar, né? Exato, a gente vai falar sobre isso. E por que a gente não gosta de errar? A gente vai falar sobre isso. Só abre a sua Bíblia aí pra gente poder fazer uma oração. No livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma das páginas que eu mais marquei na Bíblia, porque tem tanta coisa que Deus fala aqui. Todo dia pintada. Livro de 2 Reis, no Primeiro Testamento, ou no Antigo Testamento, capítulo 5. Capítulo 5. Versículos. Vamos do versículo 5. Versículo 5 e versículo 6. 2 Reis, capítulo 5, versículos 5 e 6. Como é que vocês estão aí, gente? Solta o dedinho no coração. Ah, boa. E lembra de ser um canal de Deus aí na vida de alguém. Envia. Principalmente se você conhece alguém que se cobra muito, que não se permite errar, que é muito crítico. Já aproveita e envia esse aviãozinho, porque quando a gente fala de erro, a gente fala sobre tudo isso. Eu não sei qual vai ser o desfecho do devocional, mas peça para Deus te usar e você encaminhar um aviãozinho aí para mais pessoas estarem aqui com a gente. É verdade. O livro de 1 Reis e 2 Reis, só para um contexto histórico, mostra a história de Israel. O Antigo Testamento é muito a história do povo de Israel, onde nesse momento Israel era governada por reis, né? E então teve um momento, Bruna, que Deus não tinha esse plano, mas foi um pedido do povo que Israel tivesse um rei. Então isso começou, o primeiro rei de Israel foi Saul, que está no livro de Samuel. Mas aqui continuamos com o governo onde Israel tinha um rei, tá bom? Mas aqui a história se a gente pudesse definir um tema para hoje seria: você pode errar. Tá sem som ou eu estou sem? Vocês estão ouvindo não? Talvez você esteja sem, ô Sandrinha. Mas se ela tiver sem, ela não vai ouvir não o que você tá falando. Mas aí você vai sair do Fusca e você vai entrar no Fusca. Mas e aí vai tá funcionar. Tá, alguém vai escrever para ela. Linguagem labial. Sai do Fusca e entra no Fusca. Você pode errar. E aqui é Naamã sendo curado. Naamã, um grande general, ouvindo normal. Beijo, Marquinhos, muito bom. O Marquinhos vai compartilhar o testemunho dele semana que vem, em nome de Jesus. Yes. Bruninha já tá sabendo o que eu falei para ela. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 5 e 6. Então, Jesus, fala conosco.
O nosso pedido, Jesus, é que da mesma forma que o Senhor falou comigo hoje de manhã, que o Senhor possa falar com cada pessoa aqui, com a minha esposa, com todos, com a minha filha, com todas as famílias, com todas as pessoas que estão no ao vivo e no gravado. Jesus, dá um novo entendimento sobre o verbo errar. Jesus, dá o seu entendimento sobre o verbo errar. Pessoas serão curadas no dia de hoje, eu creio, no seu nome, Jesus. Pessoas terão um novo entendimento, não de condenação, mas de salvação. Um novo entendimento não de inconstância, mas de constância. Entendimento que trará paz e esperança para você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lê pra gente, Bruninha. Então, Segunda Reis? Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 5 e 6. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Eita, meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, tira as interferências e escute isso. Vai explodir muita coisa nova dentro de você. Para entendimento histórico primeiro, antes da gente olhar para a nossa história. Naamã, Bruna, ele era um general da Síria. A Bíblia diz que ele era um comandante do exército do rei da Síria. Um grande comandante do exército do rei da Síria. Síria, diferente de Israel. Aliás, a Síria atacava Israel. Eles tinham guerras, como está tendo Rússia e Ucrânia. Amém? Só que esse general, imagina o general da Rússia, que trabalha para o Putin, imagina isso, com lepra. E aí chega alguém lá na Rússia e fala assim para ele: olha só, viu? Tem alguém lá na Ucrânia que é colado na videira e essa pessoa pode te curar da lepra. Ele já tinha tentado de tudo, esse general da... Eu estou fazendo uma analogia da Rússia e Ucrânia, mas esse general da Síria. E aí ele falou assim: tá bom, eu vou. E engraçado que quem disse isso para ele, se você ler toda a história, tá no capítulo 5, leia mesmo, vai do versículo 1 até no mínimo o versículo 19. Conta toda a história. Se você tiver fome, você faz isso. E aí uma menina que era israelita, ou seja, uma menina da Ucrânia, que era empregada da casa de Naamã, uma jovem, a Bíblia diz, uma menina, disse à esposa do Naamã: quem me dera o seu marido, se ele estivesse na presença do profeta que está lá em Israel, ele curaria da lepra. Resumo da ópera. O rei mandou ele ir. O rei mandou ele ir, não. Resumo da ópera. Ele foi convencido para ir a Israel. E o que ele fez então? Ele foi pedir a autorização do rei, que foi o que você acabou de ler. Então lê de novo o capítulo 5, o versículo 5. O rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Pronto. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Eita, meu Deus do céu. Olha quanta coisa. Lê de novo. O que Naamã levou, Bruna? Imagina, como que levou, né? 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Como que ele levou isso? Ele levou uma comitiva. Ele levou muita gente, ele não levou sozinho. Foi uma comitiva até Israel para buscar essa cura. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando esse general, não sei se você vai lembrar dessa história, mas quando ele chega em Israel, para encurtar a história, e a gente começar a olhar para a sua história e para a minha história e a da Bruna, e ser impactado pela videira, ele chegou ao encontro desse profeta chamado Eliseu em Israel. E Eliseu falou: vá e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes e você será curado. Essa história. E ele ficou doido, esse general da Síria, que é como se fosse um general da Rússia, falando com um profeta que está na Ucrânia. Aliás, tem alguns profetas na Ucrânia, não só brasileiros. Presta bem atenção. E ele ficou doido, Bruno, e ele não queria.
Ele ia voltar com lepra. Ele não queria a cura pelo fato deles não aceitarem tudo isso daí, ó, que ele levou. Esses 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Porque eles não quiseram aceitar, ele só falou para ele ir lá mergulhar 7 vezes, é isso? Mergulhe 7 vezes no Jordão e você será curado. Aí foi tanta treta que deu nisso, foi tão disruptivo, porque ele tinha uma expectativa total de que ele sim seria curado, mas que ele iria entregar esses presentes para o profeta de Israel. E Eliseu falou só, mergulhe 7 vezes. E ele não aceitou os presentes. E aí um funcionário do Naamã, desse general da Síria, foi convencido por um funcionário dele, por esse funcionário. Falou assim, meu senhor, se fosse difícil, o senhor faria, mas agora que é fácil, é só ir lá e mergulhar 7 vezes e você vai ser curado. Ah, tá, ele não queria ir porque ele falou, cara, não é possível que minha cura esteja nesse 7 mergulhos. Mano, eu vim aqui com toda a comitiva, eu vim aqui com um monte de gente, eu parei tudo lá em Israel, eu falei com o rei da Síria, falei com o meu rei escreveu uma carta para o rei de Israel, e aí chega aqui, vocês não aceitam os nossos presentes? Você não aceita esse ouro, essa prata, essas roupas que eu tô trazendo para vocês? E pior, ainda me fala que é fácil, ainda me fala que é só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? E ele faz isso e ele é curado da lepra. Agora aqui entra o foco da mensagem de hoje. Ô Bruna, eu vou fazer uma pergunta pra você e é pra todos aqui nessa sala. Caiu aqui a internet reconectando. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Vocês estão aí? Vê se tá... Acho que travou, mas voltou? Travou, agora tem um delay. Ô Bruna, se ele fosse curado... Voltou. Se ele fosse curado aonde chegou... Sim, o quê? Travou ou não travou? Sim, travou. Você tá comigo aqui, Bruninha? Hã? Melhorou, Não, bora. amor, Então vamos lá. Então, vamos lá. Ó, eu tô te fazendo uma pergunta. Mas a pergunta você não é... fez? Fiz. Tá. A pergunta é... Se ele fosse curado sem mergulhar no Rio Jordão, falasse, poxa, que legal que você veio aqui, vamos curar você aqui da lepra, me dá... Eu recebo os presentes. O que vem pra você? Como que ficaria o ensinamento dessa história? Não teria ensinamento nenhum. Ele foi, fez o que tinha que fazer e foi embora. Não, Tchau, beijo, tchau. Não, teria o ensinamento do seguinte: o Deus de Israel, que é diferente do Deus da Síria que ele acreditava, a história diz, o Deus de Israel só cura mediante esses presentes. Ah, tá. Então, tipo assim, lá em Israel eles acreditavam em Deus mesmo. 2 presentes, 2 países diferentes. E na Síria eles acreditavam no quê? Síria em outros deuses. Diferente da videira. Diferente do Pai Nosso que estás nos céus. Diferente do Deus que a gente ia crer aqui. Beleza? Eles acreditavam em vários deuses. Em vários deuses. Eles tinham a crença deles. Tá tudo bem. E aí ele vem até perto do Deus vivo de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas. E o nosso Deus fala assim, eu vou te curar, Naamã, mas eu não quero esses presentes. Teria comprado a bênção. Ele teria comprado a bênção. E olha o peso que nos tornaria. Imagine para as pessoas, Bruna. Imagina você lá vendo toda essa cena. Como ficaria para você vendo essa cena? Aí a bênção viraria um comércio, né? Viraria um comércio. Ou seja, cara, imagina se eu pego lepra, eu vou ter que juntar 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa para ser curado de lepra. Porque foi isso que eu vi Naamã fazendo para ser curado. Olha como seria uma outra história. Você percebe isso? Sim. Agora, o grande segredo é o seguinte: Naamã errou. Mas Bruna erra, eu erro e você erra. Só que Deus me trouxe até aqui hoje, gente, junto com a minha esposa, para falar para muita gente aqui nessa sala. Você pode errar, mas não tenha relacionamento com esse erro. Vamos dizer, Naamã, ele errou por não estar colado na videira? Muitos vão dizer que sim. Ah, você veio da Síria? Então você só erra. Você não está na presença de Deus. Você não está na presença do nosso Deus. E Deus não está nem aí para isso. Se Deus Pai estivesse na frente de Naamã, sabe o que ele ia falar para Naamã, Bruno? Ô Naamã, eu quero te curar não por causa de 340 quilos de prata. Eu não quero te curar, Naamã, por 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Eu quero te curar, Naamã,
Porque eu te amo. Porque você, mesmo morando na Síria, mesmo acreditando em outros deuses, eu te amo. E Naamã não quis entender isso. E para piorar, Eliseu tinha um funcionário. E esse funcionário, mesmo acreditando no mesmo Deus nosso aqui, o mesmo Deus que Eliseu acreditava, ele foi atrás de Naamã, que já estava voltando para a Síria, e pegou, espertamente ele pegou todos esses presentes. E o funcionário dele pegou lepra. Então Deus me trouxe até aqui hoje, Bruna, para dizer que nós erramos, mas de que nós não podemos ter o compromisso, o relacionamento com o erro. Agora a pergunta é, por que a gente erra? A gente é ser humano. A gente é ser humano, mas por que a gente erra mais? Sim, nós somos seres humanos, mas por que nós erramos? O que vem para você como terapeuta? Por que nós erramos? Porque a gente é ser humano, é o que me vem. É o que te vem? Agora... A pergunta é, por que a gente tem tanto medo de errar? Ah, tá. Porque a gente não quer ser rejeitado, não quer ser criticado, a gente tem medo de não ser aceito, a gente... Se eu sou aceito, se eu não sou criticado, se eu não sou rejeitado, o que eu sou? Perfeito. E não existe ser humano perfeito. Então, a gente tem muito medo de errar, gente. A gente não... Ninguém gosta de errar, né? Ninguém quer errar. Só que, quanto mais você lutar contra o erro, mais você paralisa na sua vida. Mais você pode até avançar, mas mais você carrega um peso desnecessário. Uma mochila com várias pedras. Naamã carregou um peso desgraçado. Olha o peso que ele trouxe lá. Aliás, ele trouxe uma comitiva para carregar tudo isso, Bruno. E ele teve a oportunidade, ele errou, né? Só que ele teve a oportunidade de corrigir o erro dele, porque Deus colocou uma pessoa para falar com ele através dele. Exatamente. Né? Então Deus usou esse profeta para dar a oportunidade dele corrigir o erro dele. E na nossa vida, a gente tem várias oportunidades também de corrigir os nossos erros, né? E muitas vezes a gente tá surdo. Mano, entenda, pelo amor de Deus, a essência dessa fé, a base do relacionamento com Deus. Tem um cara chamado C.S. Lewis que era um ateu desgraçado. Ele mesmo fala, rapaz, eu era ateu, hein? Ateu. E ele conta ele tem uma frase dele que ele usa uma analogia do telhado. Tá linda, né? Betininha tá dormindo. Mamou, dormiu. Tomou banho, mamou? Tá toda forte. C.S. Lewis, ele diz assim, gente, imagina uma casa, pra você que gosta de visualizar, imagina uma casa da Bisa, com um jardim, toda bonitinha, e um telhado todo pintadinho, um telhado que até brilha. O que acontece? O telhado, ele não brilha e atrai a atenção do sol. O telhado só brilha porque o sol decide colocar luz dentro do telhado, no telhado. O que eu quero dizer com isso? Só ilumina o telhado. Né? Para ficar mais simples. O que C.S. Lewis disse isso? Isso não é um poema, isso é a nossa vida. O grande problema nosso ser humano, nessa caminhada de fé, todos aqui que estão colados na videira, eu me coloco na linha de frente. Sabe qual que é o grande problema nosso? É a gente pensar que, pelo fato de eu não errar, eu agrado a Deus. Tá lascado. Eu não posso errar, porque se eu errar eu vou desagradar a Deus. Não é assim que funciona nessa fé. Nessa fé cristã, não é assim que funciona. Naamã tentou vir até Israel e agradar a Deus com presentes, sendo perfeito, não errando. Mas Deus estava ensinando outra coisa e continua nos ensinando através dessa história, porque isso aqui não é uma história que ficou, é uma mudança da nossa história. Isso aqui é a palavra de Deus. Então entenda uma... Você queria falar alguma coisa? Que quando a gente começa a viver, né? Quando a gente é criança e a gente erra, a gente é corrigido, né? O tempo todo. Se você olhar a educação de um ser humano, a construção da educação dele, da personalidade, ela é baseada no quê? Na correção. A correção. Porque, cara, a criança, ela erra o tempo todo, né? Ela tá aprendendo a viver. Exato. Então, a gente acaba registrando, né, emocionalmente falando, que se eu errar eu vou ser corrigido, se eu errar eu tô desagradando os meus pais,
eu fico de castigo, eu vou ser corrigido. E aí a gente acaba projetando isso em Deus também, porque Deus é Pai. A gente tendo consciência disso ou não, Deus é algo superior, assim como a gente vê os nossos pais como superiores. Né? Então, eu tenho uma frase que eu falo no curso de autoestima, que é o seguinte: só Deus é perfeito. Tira esse peso das suas costas. Porque é um peso que a gente coloca nas costas. Perfeito. Então, assim, quando eu quero ser perfeita, eu tô querendo ser Deus. E é muita prepotência da nossa parte, né? Buscar isso. Só que isso não pode ser uma balela. Não, é real mesmo. Isso é real. E a gente não pode falar assim, só Deus é perfeito. Não, nós temos cada um aqui dessa sala, eu individualmente, Bruno individualmente, você aí individualmente. Você tem que lembrar da sua história de vida. E pensar, quem foi que falou pra você que você não pode errar? Quem foi que falou pra você que você tem que dar certo na vida? Tudo que você ouviu que nada mais é, nada menos, por exemplo, de pai, de mãe ou de pessoas referentes, pode ser na escola, professor. Mano, nós erramos. Só que a gente aprendeu que a gente não pode errar. Tudo isso ficou o quê? Registrado aonde, Bruna? No nosso cérebro, na nossa parte emocional. E a gente acaba vivendo nessa vida acreditando em Deus. O funcionário acreditava em Deus. O Geazi, funcionário de Eliseu, acreditava em Deus, tinha fé, ia na igreja, mas vivia condenado pelo erro. E na fé cristã, foi para isso que Jesus veio até a terra. Deus decidiu descer na terra para falar para a gente o seguinte: pessoal, vocês erram. A gente não quer que vocês tenham compromisso com o erro, mas vocês só vão ser aperfeiçoados na minha presença. Nós somos aperfeiçoados na presença de Deus, no amor de Deus por nós. E não eu tenho que estar bem para me aproximar de Deus. Eu não posso errar, ou seja, eu tenho que ser certo, eu tenho que fazer as coisas tudo certinho para me aproximar de Deus. Quem está entendendo isso? Deus está falando com você? Na verdade, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me humanizo, né? Mais você humaniza. Mais eu lido melhor com os meus erros, sabendo que Deus é misericordioso. Quando o Bruno errou comigo, e ele me contou, porque tem isso também, né? A relação que a gente tem com os nossos erros, mas a relação que a gente tem com os erros de quem erra com a gente. Uhum. Né? Também. Às vezes também você é a pessoa que se relaciona com o erro de alguém. Exato. Você não se relaciona com a pessoa, você se relaciona com o erro dela. Então eu acho que essa mensagem, Bru, que Deus fala aqui, também é muito sobre a importância da gente, a oportunidade da gente parar de se relacionar com os erros dos outros, porque todo mundo vai errar, eu vou errar, o Bruno vai errar. Então muitas vezes quando a gente não sabe lidar com o erro de alguém, a gente também está esperando que essa pessoa seja perfeita. Exato. E eu lembro que quando o Bruno me contou sobre o erro dele comigo, eu lembro que eu falei assim, eu lembro que eu tava aqui nessa varanda, na varandinha de guerra, e eu falei assim, Deus, cara, como que eu vou perdoar o Bruno por esse erro? Como que eu vou lidar com esse erro dele? E foi instantâneo, assim, basta a gente perguntar que Deus responde, quando a gente tem um relacionamento com ele. Ele falou assim, Bruna, eu já perdoei. Quem é você para não perdoar? Né? E é claro que ali entre a gente existe uma vontade sincera de mudança nele, né? De mudança de comportamento. Então, isso a gente lembrar o quê? Que Deus já perdoa a gente pelos nossos erros também. Só que... E isso não quer dizer que você, então vou errar e que se dane e Deus já perdoa sempre. Não, porque quando você tem intimidade com Deus, você nem consegue mais ser essa pessoa. Perfeito. Você não consegue usar isso como se aproveitar disso. Porque tem muita gente que se aproveita da bondade de Deus. Né? Então, acho que é isso. Porque se resume, por isso que, inclusive vai ser a frase, a boa notícia de hoje vai ser essa. Você vai errar, eu vou errar. Mas nós não desejamos mais ter relacionamento com erro. Seja erros nossos ou erro dos outros. E eu tenho que ter o grande segredo com Deus. É isso. Então, você vai errar, mas não gere relacionamento com erro. Gere relacionamento com Deus. Essa é a boa notícia de hoje.
É isso que a gente vai inclusive subir aqui no Instagram. Eu conto muito com vocês para compartilhar, porque tem muita gente, eu converso com muita gente, Bruna também, e eu creio que vocês também, que estão condenadas, que não estão rompendo na fé, porque ainda tem medo inconsciente de errar. O medo inconsciente de errar, ou seja, o medo de errar te trava naquilo que Deus tem preparado já para você. E eu vou dizer de novo, e por que tudo isso acontece? Porque na nossa história de vida, a gente aprendeu que nós temos que ser perfeito. Porque a pessoa já chegou para mim e falou assim, não, Bruno, eu nunca escutei de ninguém que eu não posso errar. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram. Pois é, sempre incentivaram em quê? Em ser perfeito. Todas as pessoas que foram incentivadas a ser perfeito, eu me coloco na linha de frente, eu tinha que ser o cara, irmão. Não por culpa de alguém, mas eu aprendi assim. E pelo fato da gente ter aprendido isso, gera dentro de mim o quê? O medo de errar, porque eu tenho que ser perfeito. Esse é o ponto. A grande sacada é essa. Eu sou o único homem da minha geração, Bruno. O único homem da minha geração, você sabe. Tive problemas seríssimos com meu pai. Meu pai com a minha mãe, era uma guerra em casa. E aí eu tomei uma posição de ser marido da minha mãe, inconscientemente, e pai da minha irmã, que é mais nova. E aí cria uma casca, ou cria uma capa, usa o nome que você quiser, carga, né? Uma carga, do tipo assim, ô Bruno, você é o irmão mais velho? Aliás, escutem todas as aí, irmãs mais velhas, irmãos mais velhos. Olha só, você tem que ser perfeito, você tem que cuidar dos seus irmãos. Cara, isso pode e inevitavelmente vai gerar no ser humano, isso é estatístico, só não tem estatística aqui, de que vai gerar na pessoa uma pessoa adulta com medo de errar. Por quê? Porque ela tem que ser perfeita. E quanto mais você tenta ser perfeito, mais você erra, mais você vê que você não é perfeito. E a gente vive nesse tribunal de eu tenho que ser perfeito, e às vezes até eu penso que consigo ser, pode até beirar uma vaidade, um orgulho, mas o fato de todo é correr, a gente está correndo atrás do erro, ou seja, eu não posso errar. E foi para isso que Jesus veio até aqui, Bruna. Foi para isso que Jesus veio. E por que quando Jesus veio, as pessoas que aceitavam ouvir Jesus eram quem? As pessoas que supostamente mais erravam. As prostitutas, os cobradores de impostos, os alcoólatras, os pobres. Aqueles que diziam que sabiam as escrituras sagradas e que eram perfeitos ou que buscavam a perfeição, não tinham acesso com Jesus. Naamã queria entregar muitos presentes, muitas coisas para aquele que curasse ele. E Deus está falando, Naamã, eu sei, você é de outro país, você está querendo vir aqui, aliás, você quer guerrear com Israel, que são os meus filhos. Só que você, Naamã, também é meu filho. Eu quero te curar porque eu te amo. Mano, isso quebra qualquer casca do ser humano. É por isso que a gente se engaja nessa fé. É por isso que a gente se aproxima de Cristo. Se você quer ter mais intimidade com Jesus, com Cristo, com Deus vivo, se você quer ter mais intimidade com Deus, ou se você tem dificuldade de ter intimidade com Deus, é porque ainda você está compromissada com o erro. Você ainda está se relacionando com o erro. Seja de alguém, como a Bruna bem colocou, algum erro que fizeram em você, um abuso, uma traição, ou relacionamento com seus próprios erros. Jesus está te dizendo, vem do jeito que você está, Naamã. Só que, amor, tem um ponto aí, emocionalmente falando, que trava um pouco esse processo, que é um passo antes. Que é a gente assumir que a gente é essa pessoa. Sim. Porque... O primeiro passo é reconhecer, né? Todo mundo fala, não, eu sou perfeccionista. Eu tenho dificuldade de lidar com os meus erros. A pessoa que fala, rapidinho, a pessoa que fala que é perfeccionista é porque tem medo de errar. Então, o perfeccionista que tem medo de errar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente, como ser humano, não gosta de errar. Por exemplo, eu trabalho com inteligência emocional há bastante tempo. Eu tenho um dos pilares do meu curso que é autocompaixão, que eu trabalho muito auto-perdão. Então, assim, eu ensino isso, mas eu não sei lidar com os meus erros. Quando eu erro, eu fico mal, eu fico me cobrando. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Então, o que eu quero dizer é, a gente precisa ter humildade de assumir que a gente não gosta de errar e pronto, acabou. E não como uma coisa bonita, camuflada, eu sou perfeccionista. Não.
Eu não gosto de errar porque, sim, eu quero ser aceita, eu quero ser amada, eu não quero ser rejeitada, eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero que as pessoas me valorizem. E aí, quando a gente consegue assumir isso, a gente começa a perceber que a gente tem a oportunidade de lidar diferente com os nossos erros. Da mesma forma quando alguém erra com a gente, né? Eu não consigo admitir que aquela pessoa me machucou. Aí eu falo, não, né? Porque se eu admitir que ela me machucou, eu vou estar mostrando a minha fraqueza diante dela. E quando eu tô falando, o que eu quero dizer é que quando eu coloco todas essas capas, essas autossabotagens de falar, não, eu sei lidar com os meus erros, mentira, não sabe. Não, a pessoa me machucou, mas o problema é dela, ela que vai acertar as contas do Deus. Mentira, te machucou e você tá machucada. E admite, me machucou, eu sim, errou. A partir disso é que eu consigo me libertar desse erro. Porque enquanto eu tô negando esses erros, eu tô agarrada neles. Exato. Falando não, e tô alimentando eles. Não aconteceu. Não, eu não tenho medo de errar. Você está se relacionando com esse erro. É apenas quando você aceita que ele existe e você decide se libertar dele, é que você consegue romper isso. Exato. Né? E principalmente sabendo que existe alguém lá em cima que já libertou a gente. Então, e aí toda essa carga que você colocou aqui, Bruna, gera como se fosse uma pedra tão pesada no ser humano que impede ela de se relacionar com Deus. Porque se eu tô falando de Deus, cara, eu não posso me relacionar com Deus porque olha a quantidade de erros que eu tenho, olha a quantidade de relacionamento com erro que eu tenho. Não sobra nem tempo, né, pra se relacionar com Deus. Nem tempo e nem desejo, Bru, e nem merecimento. Eu não sou digno de me aproximar de um Deus sabendo que eu erro. Essa é a virada de chave que a gente quer passar para vocês aqui. São vários ensinamentos que tá rolando. Se for necessário, você ouve de novo essa palavra. Vai ficar gravado no IGTV e também no YouTube para não ter falha, né? Mas não porque a gente é perfeito, mas porque aquele que é perfeito está chamando você para perto, aonde não se fala mais de erro. Se fala de aprendizado, se fala caiu, eu te levanto, se fala de aperfeiçoamento no amor de Deus. O primeiro passo para você de fato viver o amor de Deus na sua vida é você receber o perdão de Deus. Naamã não queria receber o perdão de Deus, gente. Essa passagem do capítulo 5 de 2 Reis é o evangelho puro, escrito e ensinado na prática. Jesus presente aqui. Ser cristão, para você ser cristão, você precisa aprender essa história de Naamã. Você quer ser cristão? Cristão não é religião, né? Para quem entende. Ser cristão não é ser um religioso e nem ter uma religião. Ser cristão é você colar na videira e saber que sim, eu sou falho, mas na presença da videira, no relacionamento que eu tenho e que busco com Jesus, eu sou aperfeiçoado por Ele. Como que é aquela parte que ele fala, na sua fraqueza? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que olha essa Deus fala importância, né, da gente muito forte. Admitir que a gente erra, da gente parar de buscar essa perfeição. Só que eu tô adorando a presença da Bruna aqui. Assim, eu sou especialista emocional, mas tudo que eu sei, eu aprendi com a Bruna. A Bruna é mestra em dar aula sobre esse assunto. Foi terapeuta durante muitos anos. Então essa carga emocional que você explicou para elas aí, para eles agora, é uma pedra no sapato do cristão de colar na videira, de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Ei, Deus não te chamou para você acreditar nele, não. Deus não te chamou para você ficar admirando o que ele está fazendo na vida dos outros, para você só ficar admirando o testemunho que ele tem feito na vida dos outros. Não, Deus está te chamando para você ter intimidade com ele e para você viver testemunhos com ele, experiências com ele. E o que pode impedir, e certamente impede, é esse relacionamento que nós seres humanos aprendemos a ter com o erro. Porque nada mais, nada menos, eu vou dizer de novo, é o ser humano tentando ser perfeito. Mas aquele que é perfeito desceu na terra para falar, tá tudo certo. Os seus pecados estão perdoados. Eu quero que você receba o meu perdão, Bruno. Eu quero que você receba o meu perdão, Bruno. E a partir deste ponto, nós vamos andar junto e andando comigo eu te aperfeiçoo, não é você que se aperfeiçoa. O grande problema nosso do ser humano é a gente achar que é a gente que se desenvolve, é de que a gente se aperfeiçoa. Isso também é um peso, isso também é uma pedra que te impede de ter relacionamento com Deus. É a história do telhado que o C.S. Lewis escreveu, Bruno. É uma coisa muito simples.
O telhado da casa da Bisa, ele não brilha para poder chamar a atenção do sol. Ele só brilha porque o sol está nele. É assim a gente com Deus. Você não brilha para chamar a atenção de Deus, Naamã. Naamã quis brilhar. Naamã quis trazer toda a comitiva da Síria. Mesmo não acreditando nesse Deus, ele que trouxe tudo para falar, eu brilho primeiro e depois Deus faz. E não é assim que funciona. Eu sou Deus, o Deus vivo, seu Pai que estás nos céus, e faço você, Naamã, brilhar. Você quer isso, Naamã? Naamã não quis. E nem o funcionário de Eliseu quis. Mas Eliseu, cheio do Espírito de Deus, um dos profetas mais usados por Deus, ele tinha esse entendimento. Eu não quero essas coisas. Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E por que 7? Essa é uma pergunta para se pensar e pedir a revelação divina. Por quê? Porque não é de uma vez que a pessoa vai entender tudo isso. Não é de uma vez, é um tempo. É 1 mergulhada, 2 mergulhadas, 3 mergulhadas, 4 mergulhadas, 5 mergulhadas, 6 mergulhadas, 7 mergulhadas. E ainda assim corre o risco da pessoa não entender. Então você acha que você vai entrar numa live, não sei se tem gente aí pela primeira vez, ou não sei, você acha que você vai entrar em 1, 2, 3 culto, vai colar na videira 1, 2, 3 vezes e você vai entender tudo? Nunca. Esse entendimento de aperfeiçoamento do amor de Deus por nós, ele é eterno. É um aprendizado eterno. Você entende isso, Bru? Sim. Fala aí. Você estava falando que muitas vezes a gente fica vendo na vida dos outros, né? A gente fica vendo o testemunho do outro. E aí, sobre, né, nesse assunto que a gente está falando de erro, às vezes a pessoa que ela acha que quando você olha uma pessoa que tem aquilo que você não tem, talvez, ou que, poxa, uma pessoa que deu certo, sabe, deu certo na vida, que a gente fala, a gente acha que muitas vezes essa pessoa não tem erro e Deus abençoa ela, né? E que a gente não merece. Então imagina assim, eu lido com os meus erros da minha forma, o Bruno com as dele. As pessoas que têm sucesso, as pessoas que não têm sucesso, todo mundo erra, não importa quem você seja, não importa quanto dinheiro você tem na sua conta, qual a sua escolaridade, quem você é, qual o seu status, todo mundo erra. Só que a gente às vezes olha pessoas que têm o que a gente não tem, ou que já chegaram onde a gente não chegou ainda, e a gente acha que essas pessoas não erram. E aí, então, eu tô achando que o meu erro é o que me afasta daquilo que eu quero. Que Deus não me abençoa, ou que Deus não tá do meu lado, porque eu erro, como se aquela pessoa não errasse. Então, é importante a gente entender que todo mundo é igual, tá todo mundo no mesmo barco aqui. Só que, exatamente, e o segundo passo disso, Bru, é a gente ter a certeza de que não é a gente que vai aprender a lidar com os nossos erros. A gente não sabe lidar com os nossos erros. Por isso que Deus desceu na terra. Eu lido com o erro de vocês. É verdade. Ô Naamã, você errou. Você até acredita em outro Deus. Você nem quer saber de mim. Mas eu desci na terra para te falar. Eu te amo. Você é meu filho. Eu te perdoo. E tô aqui. Você quer viver comigo? Eliseu quis. Naamã e Geazi não quiseram. O rei de Israel muito menos. Deus desceu na terra para dizer para nós: eu sei lidar com o erro de vocês. A Bruna Legnaioli, que está aqui do meu lado, que hoje é Legnaioli Loureiro, Loureiro vem de mim, ela só me perdoou porque Jesus desceu na terra. Com certeza. Tudo que eu fiz para minha esposa, que eu não vou repetir aqui, eu não merecia. Tudo que eu fiz contra a Bruna jamais me daria um currículo para ter uma filha linda, que é a Betina. Aliás, ela mandou um beijo para vocês. Mas Jesus desceu na terra. Não foi uma religião que desceu na terra. E desculpa nos últimos dias estar insistindo sobre isso, que eu não gosto de falar sobre religião, porque eu não tenho, nem minha esposa, e nem teremos. Mas nos últimos dias Deus tem me incomodado muito, porque há muita gente presa em algumas religiões, evangélicos, católicos, espíritas, muitas, ainda não entendendo que Deus desceu na terra e de que ele não é uma religião. E a pessoa acaba se relacionando com a religião, né? Exato. E aí continua se relacionando com o erro.
Deus desceu na terra para falar: eu sei lidar com o erro de vocês. Pelo amor de Deus, quem tá entendendo isso, cara? Isso é muito sério, cara. Isso é muito... Não é lindo, não. Que lindo o quê, irmão? Isso daí é vida, isso é liberdade. Isso é Deus. Pai, eu sei lidar com o erro de vocês. O Pai de... E aí, se for necessário, Deus vai tirar todo mundo. Deus vai fazer todo mundo não entender o seu erro. Deus vai fazer todo mundo não entender o seu erro para só sobrar você buscar em Deus. E aí você vai ouvir dele: ei, eu sei lidar com o seu erro. Eu te perdoo. Quando o filho pródigo, o filho perdido, pediu a herança do pai, Jesus contou. Gastou tudo que tinha e voltou querendo só ser um funcionário da casa do pai dele. E o pai dele falou: eu tenho uma festa para você. Eu sei lidar com o seu erro. E ele: não, eu não sou digno de ser chamado de filho. Ei, eu sei lidar com o seu erro. Você é capaz de aceitar isso? É aquilo, né, amor? Deus nunca deixa de ser Deus. A gente muitas vezes deixa de ser filho, mas ele nunca deixa de ser pai. Exato. Então, pensa agora. A pergunta não é se você sabe ou não lidar com o erro. Isso é um problema seu. Você sabe aí da sua vida. A grande pergunta que você não está fazendo para você mesmo, para você romper na fé e viver de forma livre, colado na videira, sabe qual é? Sabe qual é a pergunta? Agora, nesse exato momento, dia 4 de março, aleluia, dia 4 de março, às 9h03 da manhã, qual é a área da sua vida que você está tentando ser perfeita? Precisa descer do pedestal, né, amor? Qual é a área da sua vida que você está tentando ser perfeita? E eu nem vou falar de você tentar buscar uma pessoa perfeita para viver com você, né? Eu não vou nem falar para você buscar um marido perfeito, uma mulher perfeita. É aí que Deus vai botar um destrambelhado do seu lado para ver se você entende. Aonde é que você está buscando a perfeição? Aí você vai anotar. E você vai falar para você mesmo: eu não me relaciono com erro. Porque a vontade, a necessidade de ser perfeito, a necessidade de fazer tudo certinho, a necessidade de agradar os outros é nada mais, nada menos do que o medo de errar. A única coisa que eu preciso, e Bruna e vocês precisamos, hoje nós estamos fazendo um alinhamento para o nosso dia. Um alinhamento de vida. É não ter compromisso com o erro. Eu aprendi isso com um grande empresário. Não temos compromisso com o erro aqui, Bruno. Um beijo no seu coração. Não posso falar o nome dele aqui. Um beijo no seu coração. A gente pode dizer: não podemos ter relacionamento com o erro. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Um único Deus, Naamã, que está vindo da Síria com toda uma comitiva. Um único Deus capaz de lidar com o seu erro. Deus é capaz de perdoar o Putin se houver arrependimento no coração do Putin da Rússia. Sabia disso? Quem vai falar que não pode? Você não está colado na videira. Você não sabe nem quem a videira é. Não pode. Pois é. Não menospreze o que Jesus fez na cruz do Calvário. Tudo que Jesus fez, gente, ô Bruna, tudo que Jesus fez é para dar acesso a esse perdão. É para dar acesso a esse aperfeiçoamento. Por isso que ele diz: no verdadeiro amor é impossível o medo ficar. No verdadeiro amor você é aperfeiçoado. No verdadeiro amor ele lança fora todo o medo. E para concluir, gente, uma das palavras, eu sempre falo isso, né, que é aqui sempre do dia, né, mas uma das porções do hoje que Deus me deu tá no livro de Jeremias, capítulo 29, não precisa abrir aí não. Bruna, Israel errou mais de uma vez, assim como eu e você. Aí Israel errou tanto numa época aqui da história, Bruninha, que eles ficaram presos durante... Deus permitiu e falou: vocês vão ser presos na Babilônia durante 70 anos. E Deus escolheu um homem que não sabia nem falar, porque era imaturo, não sabia comunicar. Deus escolheu esse homem chamado Jeremias para poder comunicar isso pro povo. Ó, vai vir aí um Nabucodonosor aí, o rei da Babilônia, vai tomar Israel, vai levar 70 anos vocês presos. Aí você fala: meu Deus, mas por que Deus permite isso? Sabe por que Deus permite isso? Ele colocou no meu coração hoje. Eu escrevi assim no meu devocional: escreva aí para você meditar. Porque Deus quis que o povo ficasse preso na Babilônia durante 70 anos. Deus quis. Ai, que Deus mau. Não, não é mau. Não é mau. Já vou te explicar por que ele quis.
Por que Ele permite as coisas? Por que Ele permite a gente errar? Por que a gente erra? Não só porque nós queremos ser perfeito. Nós erramos porque eu acredito que apenas no erro seja possível o ser humano se aproximar de Deus. É filosófico isso? Não. Mas você precisa meditar. Você precisa pensar. De Deus. Exato. Se eu sou perfeito, eu não preciso de Deus. Eu acredito apenas no erro. Naamã errou. Mas ele não queria entender. Mas a única forma do ser humano se aproximar de Deus é entender que ele erra. Você quer ter mais intimidade com Deus? Eu recebo isso direto. Quero ter mais intimidade com Deus. Quero ter. Quer ter? Eu também quero. Todo dia. Vamos. Então a gente não pode ter compromisso com o erro. A gente tem que saber que a gente erra. Porque é no erro que nós somos aperfeiçoados. E humildade. E quando eu falo, ei, presta atenção, não temos gente imatura nessa sala não, hein? Presta atenção, na hora que nós falamos aqui, nós vamos errar, não significa que nós vamos, então eu posso errar. Não, porque a gente está dizendo, você erra, eu erro, mas nós não temos relacionamento com o erro. Nós não temos compromisso com o erro. O que é isso na prática? Eu não fico escolhendo errar. Eu não fico falando, eu posso errar, Deus me perdoa. Claro que não, senão eu teria relacionamento com erro. Eu tenho relacionamento com Deus. Até porque erro não é intencional. Se fosse intencional, seria acerto. Exato. Então aí você tá escolhendo errar, igual o Marquinhos escreveu lá em cima em algum momento. Exato. Né? A pessoa sabe quando ela tá errando. Então assim, quando você erra, não é de propósito, e senão seria um acerto. Aí você tem que falar, não, então não é um erro. Porque se você falar, não, já que Deus perdoa, então vou usar mais uma droguinha aqui, hoje vai ser a despedida, só dar uma saidinha aqui, uma traidinha aqui. Isso não é um erro, isso é um acerto. Você tá querendo fazer isso. Isso não é um erro. Exato. Né? Ninguém... Tem um ditado, mas eu não vou lembrar agora. A gente é bem ruim de ditado. Agora eu vou fazer o TT. Vai lá. Gente, presta bem atenção. Bruninha vai fazer o TT, pra gente terminar aqui a live. A gente é pai agora, né? Pai da Betininha. Nós não temos a responsabilidade... responsabilidade não. Nós não temos que ser pais perfeitos. Eu sou um pai que erra. A Bruna é uma mãe que erra. E Betina já sabe disso. Aliás, o cérebro dela está todo aberto para receber todo o aprendizado. E ela está recebendo a palavra de Deus desde pequenininha. E é isso que a gente quer fazer com as crianças. Nessa geração. Os pequeninos. Presta atenção. Tem muita mãe e pai aqui que quer ser perfeito. Que isso? Pior, quer que o filho seja perfeito. Para com isso. A minha filha, ela precisa saber que existe apenas um que é perfeito. E apenas este que é perfeito, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o único que não errou. Na história, ele é o único que não errou. Por isso que o calendário foi dividido no nome dele. Sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Antes e depois de Cristo. Aquele que não é uma religião. Aquele que eu vou ousar dizer é avesso à religião. Você tem relacionamento com uma religião ou você tem relacionamento com Deus que é capaz de lidar com seus erros? A religião não sabe lidar com seus erros. Sabia disso? E talvez você pense, não, então a pessoa, vou dizer de novo, a pessoa pode errar, ela vai errar, não é que ela pode, ela vai. Mas nós escolhemos não ter relacionamento com o erro. Para isso, eu preciso orar o Pai Nosso, conversar com o Pai Nosso todo dia, não decorar. Eu preciso falar para Ele, ei Jesus, pelo amor de Deus, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Essa é a oração para abrir o dia. Essa é a oração para você largar na sua prova, irmão. Largar na prova da vida, largar na prova do dia. Essa é a oração. Você percebe isso? Quem está recebendo de Deus aí? Pelo amor de Deus. Quem? Você projeta alguma coisa em mim? Misericórdia, né? Nós estamos juntos lado a lado. Deus permitiu e quis que o povo ficasse 70 anos preso na Babilônia. O povo de Israel. Por quê? Para chegar em um dia e falar assim, Jeremias, diga pro povo o seguinte. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Que pensamentos são esses? São pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. A pessoa só vive essa palavra
se ela decidir viver colada na videira. Desculpa te dizer isso. Porque o único que é capaz de lidar com o seu erro é a videira. Nenhuma religião vai lidar com o seu erro. Talvez nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre. Alguns podem inclusive meter o dedo na sua cara. Eles não sabem lidar com o teu erro. Não sabe. Um dia um homossexual mandou uma mensagem para mim e falou assim: Bruno, é o seguinte, eu quero ler a Bíblia desse jeito, eu tô com fome de conhecer Jesus, mas muitas pessoas me dizem que eu não mereço porque o meu pecado homossexual não permite. Aí eu disse para ele: só um minutinho que eu vou orar. Eu fui falar, sabe com quem? Com aquele que sabe lidar com o erro, com aquele que sabe lidar com o ser humano. O único que sabe lidar com o ser humano é aquele que criou o ser humano, pessoal, presta atenção. E aí eu fui orar e falei assim: não é possível, ele merece te conhecer, meu pai. E nós oramos e depois respondemos um áudio que eu nem sei o que eu falei, porque eu sei que foi o Espírito que falou pra ele. Meses depois ele estava batizando, parecendo que estava no Rio Jordão, mas não era. Mas era num lugar muito bonito no Rio. Por quê? Porque ele foi ao encontro, ele parou de olhar pra ele e foi ao encontro daquele que sabe lidar com a gente. Por isso que tem muita gente que ainda não quer viver isso, mas vocês que estão aqui, 83 pessoas, pelo amor de Deus, como eu queria ver o rosto de vocês, o body language. Que isso, body language? Sua linguagem corporal, para ver se você tá ligada, para ver se você tá ligado. Presta bem atenção. Deus quer você. É você aí mesmo, não fica assim não. Quem? Eu? É você. Falaram pra você que você não merece, falaram pra você que você erra, falaram pra você que você tem que ser perfeito, falaram pra você que você tem que ser pipipipipipipipi. Esquece tudo isso. Deus tá falando pra você: olha pra mim. Não seja um telhado querendo ser brilhante pra chamar a atenção do sol. Não queira ser um telhado brilhante, bonitinho, sem nenhuma rachadura para chamar a atenção do sol. O sol já tá raiado, irmão. O sol é teu. Deus já tá olhando para você. Agora você precisa parar de olhar para você, telhado, e buscar olhar para ele. Você tá entendendo isso? Não faz sentido eu entrar aqui na live e eu sou teimoso nessa fé, irmão. Se tem uma coisa que eu sou, é teimoso. E eu decidi ser teimoso nesta fé. E isso não é religião, religiosidade. Isso é o quê? Só existe esse caminho. Só existe um que consegue lidar com os meus erros. O maior erro do ser humano é querer ser bom para agradar a Deus. O maior erro do ser humano é querer ser bom para agradar um suposto Deus. O maior erro do ser humano é querer agradar a Deus para, quem sabe, se é que existe um Deus. Eu nem creio que existe, mas eu vou tentar ser bom, vou ajudar as pessoas para ver se de repente eu agrado a Deus e garanto um acesso aí no céu, porque dizem que tem um céu. Ei, esquece isso, você tá maluquinho, hein? Nós vamos pegar você. Não é isso não. Você tá ouvindo? Por isso que Deus disse para Isaías, tem que estar disposto e tem que querer me ouvir, porque isso é disruptivo. Por isso que Jesus era chamado de Beuzebu, irmão, por muita gente lá em Israel. Sabia disso? Ele era chamado por Beuzebu, porque era disruptivo. E talvez tudo que você recebeu nessa live é disruptivo. O que é isso, disruptivo? É algo totalmente diferente daquilo que você e eu aprendemos, irmão. Isso é cristianismo. Esse cara que escreveu, o C.S. Lewis, que fez essa analogia do telhado, um beijo no seu coração, Lewis. Quem sabe um dia nos veremos. Bruno, ele já morreu. Irmão, não existe morte, nós estamos na eternidade, irmão. Nós queremos se encontrar na Nova Jerusalém. Todo dia nós temos que batalhar por isso. Bruno, já teve um que batalhou, é verdade, mas se eu desgarrar dele, eu perco o acesso. Se eu desgarrar dele, eu posso perder o acesso. Não por causa dele, mas porque eu mesmo quis isso. Olá, sabe o que você tomou? Bruno, ontem eu tive que tomar remédio, depois quase 2 semanas falhei. Sabe o que você tomou? Só para Deus te mostrar que a partir de hoje você não tem compromisso com a sua falha. A partir de hoje você não tem compromisso com o seu erro. Você só toma um remédio porque você ainda está olhando para a sua história. Você só está tomando um remédio porque você ainda está olhando para as falhas da sua história, para as falhas que os outros fizeram na sua história, para os erros que os outros fizeram contra você e para os seus próprios erros. Então para de olhar para você e volta a olhar para ele. Acabou. Que bom que você
supostamente disse aí que falhou. Que bom, porque agora você vai dormir que nem uma bênção hoje. Você vai ver, o nome de Jesus, uma bênção que você vai dormir hoje. É que escreveram aqui, você que está no gravado, escreveram aqui um negócio, você não precisa saber disso daí não. Você não está no ao vivo, isso aqui só acontece no ao vivo. Presta bem atenção. Quem recebeu de Deus? Porque Deus está falando, vocês que estão presos na Babilônia, eu estou falando para vocês que eu que sei os pensamentos de vocês. Vocês estão aí tudo condenado com erro, vocês sabem que vocês estão presos na Babilônia. Vocês sabem qual é a Babilônia que você está preso aí, mulher e homem? Qual que é a Babilônia que vocês estão presos? Qual é a Babilônia que vocês estão presos? Deus está te falando, assim como ele falou para Israel. Nós somos Israel. Essa Bíblia aqui é pra gente, irmão. Não é pra alguns não, é pra todos que quiserem. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre a sua vida. E já te adianto que são pensamentos de paz e não de mal, tá escrito. E outra coisa. Então eu quero, Bruno, então vocês devem me invocar, se aproximar de mim em oração e eu os ouvirei. Qual é a prova que Deus ouve? Tá aqui, tá escrito. O problema é que você não testa. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quem busca de todo o coração acha Deus. Desde que pegue o seu coração e se livra desse relacionamento com o erro. Buscar a Deus de todo o coração é falar: Deus, eu não tenho mais relacionamento com ninguém aqui na terra. Eu não tenho mais relacionamento com ninguém, com nenhuma pessoa, com nenhuma droga, com nenhuma prostituição. Eu não quero mais ter relacionamento com nada, mas eu ainda não consigo parar dessas coisas. Mas primeiro eu vou me relacionar com você. E neste relacionamento eu já entendo que você vai me aperfeiçoar a não ter mais relacionamento com coisa aqui na terra. O problema é que você quer primeiro ter uma vida sadia para se aproximar de Deus. Não é isso que funciona. Não é isso que ele tem para você. Não é assim o acesso. O acesso é você vir todo cagado, como diz minha esposa, justamente para você saber quem Deus é e o quanto ele te ama, justamente para você receber o perdão de Deus. Receber o perdão de Deus. Por isso que Jesus ele dizia o tempo todo: os seus pecados estão perdoados. Receba o meu perdão. Quando você recebe, te constrange, que você fala: meu Deus do céu, eu não quero nunca mais sair desse lugar. Esse lugar aqui tem palavra de vida, como diz Pedro. Como é que eu vou embora, mestre? Falaram assim, talvez alguns podem até pensar nessa live, eu creio que não. Aqueles já foram. Presta atenção, essas 82 pessoas que estão ao vivo, mais você que está no gravado. Bota um check de aí, você que está no gravado, para falar: eu tô ligado, Deus está falando comigo. Eu tô peguei, aprendi, vou praticar. Eu solto o medo agora. Eu solto o medo de errar agora. Em nome de Jesus. Não é em nome de periquito, de papagaio, nem do Vasco. Para não falar o restante. Testa. Só existe um que sabe lidar com os nossos erros, Naamã. É tão simples viver, gente. É um simples que até assusta. É ou não é? E a gente bate cabeça, não bate? Eu me coloco na linha de frente. Mas eu tenho sido aperfeiçoado por ele. Mas sabendo que eu vou errar. E minha filha, pequenininha, ela vai saber, já sabe e vai continuar sabendo que o pai dela erra e que a mãe dela erra e de que ela vai errar e que só existe um que sabe lidar com os nossos erros. Busque ele de todo o seu coração. Não adianta você buscar a Deus se o seu coração ainda está preso em pessoas, em coisas, em lugares ou mesmo no erro aqui na terra. Busca ele de todo o seu coração. Vocês que estão presos na Babilônia, vocês vão achar. E ele vai pôr os pensamentos dele em você. Olha que glória. Um Deus criador de todas as coisas, que é nosso Pai, que fala: Bruno, eu renovo os seus pensamentos agora. O pessoal da live, pessoal, se a voz de Deus fosse assim, pessoal, pelo amor de Deus, eu renovo agora os seus pensamentos. E sabe o que é esse renovo? São os meus pensamentos, os pensamentos do Deus vivo dentro de vocês. Pensamentos que não se condenam, pensamentos de salvação. Todas as vezes que a sua mente
A guerra é aqui, irmão. Todas as vezes que a sua mente falar pra você condenação, você sabe. Tá condenado. Que é o quê? Dúvida. Que é o quê? Autocobrança. Julgamento. Que história toda. Presta atenção. Eu tenho um Deus que me entende. Eu tenho um Deus que me aperfeiçoa. Deus não te entende para te deixar da mesma maneira, irmão. Eu não sou a mesma pessoa quando eu colei na videira. Eu não sou a mesma pessoa quando eu contei toda a minha verdade de traição, de mentira, de droga, de prostituição para minha esposa aqui na varanda de guerra de casa. Eu não sou a mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura em Cristo, irmão. Mas só sou porque tudo eu recebo da videira e quero tudo da videira. Tudo é tudo. Tem um preço para isso. O preço é negar a si mesmo. Isso é evangelho. Negar a si mesmo, irmão. Evangelho não é ter uma religião. Evangelho é negar a si mesmo. E eu tô pedindo para Deus para ele não falar mais sobre religião, mas ele ainda pede para eu falar aqui nessa sala. Porque eu não gosto de ficar falando disso. Que? Pode ter a religião que você quiser. Uma hora, todas as portas vão fechar para você ver apenas uma aberta. Porque nós não vamos pro céu sem ver você lá. Nós não vamos enquanto você não estiver lá. Essa é a minha oração. Enquanto você não vê essa fé, nós estamos aqui. Faz 693 dias. Quer ver? São 693? Não, vou te falar exatamente. Não sei se é 692. Hoje é 693 dias. É tão pouco. Eu espero. Eu já tenho tudo. Eu espero. Esperando você. Todo dia. Todo dia. Quem nunca entregou o coração para Jesus nessa sala? Quem nunca falou assim: Jesus, meu coração é seu, e a partir de hoje eu me entrego totalmente, não querendo ser uma pessoa perfeita, mas querendo ser aperfeiçoado em você, que é perfeito. Já saiu isso da sua boca? Quem nunca fez isso e decide fazer agora? Não decido. Então não decida. Continue tendo compromisso com pessoas, lugares e situações que nunca vão te satisfazer. Sempre vai ter um vazio aí dentro. E é bom. Eu vejo como bom. Bruno, eu tenho um vazio dentro de mim. Sabe o que eu falo pra pessoa? Que bom. Bruno, eu tô um vazio. Que bom. Porque é aí que Deus vai entrar. Pra você ver que é só Ele que te preenche. Não é nenhum namorado. Não é nenhuma namorada. Não é nenhuma droga. Não é nenhuma festinha. Não é nenhuma bebedeira. Eu ficava bêbado antes de beber. Já declarava que eu vou ficar bêbado. Meu coração estava entregue para essas coisas. O aperfeiçoamento de Deus, ele é diário, ele é constante. Então, pessoal, nós vamos subir, vamos encerrar agora a live aqui. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que pessoas hoje recebam uma nova vida. Não me relaciono mais com o erro. Nós se relacionamos com você, Jesus. Acabou. Não temos compromisso com o erro. Nós já sabemos que vamos errar. Olha que leve que fica. Não fica leve? Nós não queremos agradar pessoas. Imagina se eu quisesse agradar pessoas para estar aqui. Minha família toda não faz sentido para elas ver eu aqui, irmão. Minha família é quase inteira. Uns falam que vê, mas eu sei que não vê. Mas nós não buscamos aprovação em ninguém. Nós já somos aprovados em Cristo Jesus. Sendo imperfeitos, mas aperfeiçoados por Ele. Dia após dia. Desenvolvimento humano. É isso que Ele curte fazer. Novos pensamentos, novos comportamentos, novo jeito de falar, novo jeito de ser, nova família, novo tudo. Receba em nome de Jesus. Se ficou alguma dúvida, manda um direct. Eu vou encerrar aqui agora a live e colocar toda a minha dedicação com a minha filha e com a minha esposa. Eu sugiro você fazer a mesma coisa. Eu decido entregar meu coração para Jesus todos os dias. É isso. Pegou. Tem gente que acha que é um dia só, né, Mário? Tem gente que acha que é uma vez só que você vai... E ainda pior. Eu fui lá na frente, me entreguei minha vida para Jesus. Isso aí não mudou nada. É todo dia. Todo dia, Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é entregar o coração para Jesus.
vou subir um post agora. Se você foi abençoado, compartilha como vocês estão fazendo, porque, não sei se você percebeu, mas todo dia a gente está compartilhando uma boa notícia. E essa boa notícia tem que chegar em pessoas, que só você vai chegar só através de você. Porque não vai ser através de mim, Deus quer usar você, filha. O Cola na Videira é nosso. É uma mensagem não do Bruno. Tem gente que acha, Bruno, eu posso copiar a sua mensagem? Eu tô ouvindo isso. Que é isso? Não é minha? Eu nunca recebi de ninguém aqui na terra. Eu recebi do Deus vivo. Esse Deus é nosso Pai. Esse Pai entrega pra todo mundo. O sol é de todos. Então é lógico que você pode. Porque você não tá copiando o Bruno. Você tá copiando uma mensagem do céu, irmão. Creia nisso. Pode confiar. Eu não busco planejamento em nada aqui na terra, nem em mim, nem na minha esposa. O dia que eu tentei planejar conteúdo aqui no Instagram, eu me lasquei. Durou 10 dias. Uma galerinha sabe. Por quê? Não existe isso. Então, um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo possa ter raizado essa semente do Evangelho na tua vida hoje. E que você possa usar essa mensagem, essa boa notícia de hoje e compartilhar. Não só pela internet e marcar o Cola na Videira, a gente compartilha aqui, recompartilha. Mas também, se Deus... Pede para Deus, Deus me coloca alguém, é tão gostoso. Coloca uma pessoa na minha frente para eu poder passar esse ensinamento que eu peguei aqui na live. Porque todos os ensinamentos que eu peguei aqui na live veio do Senhor Jesus. Então nem precisa me perguntar se pode copiar ou não, tá, gente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Copia. Tem que copiar, porque vem de Deus. A Bíblia diz, sejam imitadores de Cristo Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus, tá? Tamo junto, colhado na videira.